Bom dia, povo abençoado do Senhor Jesus. Graça e paz esteja com todos. Que prazer começar nosso dia falando com nosso Deus, invocando a sua presença em nossa vida. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 8, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e criança de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Deus abençoe a sua palavra lida em nossas vidas. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, toda honra e toda glória seja dada a Ti, pois só o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Pai, obrigado por mais este dia criado pelo Senhor para o nosso viver. Ajuda-nos no dia de hoje, pois dependemos de Ti. Não podemos fazer nada se o Senhor não nos guiar. Nos abençoe em nossas atividades e que no decorrer deste dia, o nosso desejo é honrar e glorificar o Senhor com nossa vida. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Exaltarei teu nome, Senhor, exaltarei acima de tudo, é soberano, amado meu. Exaltarei Senhor, exaltarei, autor da minha vida, leal amigo, sublime tu és. Opera em mim o teu querer e o realizar. Reconheço, Senhor, incomparável és, Jesus. Em tudo que fazes, reconheço, Senhor, incomparável és, Jesus. Incomparável é Jesus.
e em tudo que fazes reconheço, Senhor, incomparável és, incomparável és, incomparável és, Jesus. Amados irmãos e ouvintes, bom dia, graça e paz. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 41 a 48, que diz: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhes conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos acrescenta e também por essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Fale ao nosso coração e, através do Teu Espírito Santo, aclara as nossas mentes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero, à luz desse texto, compartilhar com vocês sobre o tema a divindade de Cristo Jesus. O texto diz que murmuravam deles os judeus. Essa murmuração é uma atitude de reprovação por parte dos judeus, semelhante àquela atitude dos israelitas no deserto contra Moisés e Arão, registrado em Êxodo 16, verso 7, e em Números 11, verso 1. Nesse texto de João, há um protesto quanto à origem de Jesus. É de fundamental importância, meus queridos, essa declaração do Senhor Jesus quando ele diz: Eu sou o pão que desceu do céu. E aqui Jesus fala de maneira clara e objetiva sobre sua origem. E isso causou um impacto muito forte para os judeus e também para as autoridades religiosas. E eles começaram a murmurar nos versos 42 e diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhes conhecemos o pai e a mãe? Pois agora diz: desci do céu. E aí Jesus fala com autoridade: Não murmureis entre vós. E a partir daí, nos versos 44, Jesus traz duas lições importantes. Precisamos observar. A primeira lição é a ação de Deus. Ele diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
É interessante observar aqui que Jesus diz: eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição de todos vai ser operada por Jesus. Logo, ele é Deus. E ninguém pode reagir de forma positiva ao convite de Jesus se o Pai não conduzir esses a Jesus. E aos que Deus conduzir até Jesus, foi os que ele conheceu antes da fundação do mundo e os chamou por meio da pregação da palavra. E assim Deus conduz essa pessoa até Jesus Cristo. O coração do homem é endurecido e isso impede a pessoa aceitar o convite de Jesus. E Jesus deixa claro que só existe essa possibilidade de aceitá-lo se houver uma ação por parte de Deus, o Pai que o enviou. A segunda lição é Jesus se identifica como o próprio Deus. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E nos versos 45, o contexto dessa citação de Jesus tem uma ligação com Isaías 54:13, e nesses versos há uma referência à promessa da redenção final. Jesus, ao pronunciar essa palavra, ele assegura que todos os que se achegarem a ele são os que o Pai já havia escolhido para formar o seu povo predileto. Aí é onde ele diz: serão todos ensinados por Deus. E isso se dá, queridos, ouvindo-o e sendo ensinado por ele. Então, ele é sem dúvida o Deus por quem todos serão ensinados. E nos versos 45 ele diz: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. E nos versos 46, ele diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse o tem visto. E para finalizar, leio os versos 47 e 48, quando diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então Jesus afirma aqui com verdade, com segurança, ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter futuramente a vida eterna, tem já. Tem já. No presente, no momento da conversão, a pessoa já recebe a graça da vida eterna. E ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E ele, no verso 48, diz: eu sou o pão da vida. Portanto, Jesus aqui, ele mostra declaradamente, com toda a verdade, a sua divindade. Por isso que o tema é a divindade de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o enviado de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. E o escritor da carta aos Hebreus diz que por ele e por meio dele foi criado o universo, foi feito o universo. Portanto, quando ele diz que todos são ensinados por Deus, quando o escritor da carta aos Hebreus diz que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual o fez herdeiro de todas as coisas, então foi Jesus quem ensinou seus apóstolos a outros e outros a outros,
e chegou até nós, e depois de nós, outros que vão ser ouvidos por nós, a palavra de Deus, serão ensinados por Deus por meio da sua palavra. Portanto, o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado, que veio para buscar aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo, aqueles que ele os chamou por meio da sua palavra e os justificou por meio da crucificação de Cristo Jesus e os santificou por meio do seu Espírito Santo, mediante a fé na sua palavra. Estes são os que são formados o povo predileto de Deus. E Jesus Cristo diz: e eu os ressuscitarei no último dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Verbo
orar, meus amados irmãos. Santo Deus, obrigado pela meditação desta manhã. Pai querido, obrigado porque não foi nós quem escolheu o Senhor. Muito pelo contrário, foi o Senhor quem nos escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor é o verdadeiro pão da vida. Dai-nos sempre deste pão, alimento para o nosso crescimento espiritual. Aplique a mensagem em nossos corações e em nossa vida. Em nome santo, poderoso do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor.